Olá e bem-vindos! Hoje, a gente vai fazer uma análise aprofundada de um fenômeno do cinema, né? Baseado no roteiro que a gente recebeu de Bahubali 2, A Conclusão. Vamos mergulhar fundo na segunda parte dessa saga. A ideia aqui é desvendar as camadas dessa história. As revoltaltas, sabe? As motivações que são bem complexas. E, claro, tentar entender de vez aquela questão. Por que Katapa matou Bahubali? Vamos explorar os temas de amor, dever, traição também e justiça. Exatamente. E com o roteiro em mãos, a gente consegue ver direitinho como a trama se desenvolve, né? Começa ali com o Bahubali sendo aclamado e o irmão dele, o Balaladeva, já nutrindo aquele ressentimento. A gente vai analisar as decisões, as intrigas de palácio e as consequências, que são trágicas e heróicas ao mesmo tempo. Então, bora começar essa exploração. Assim, começa logo depois daquela guerra contra os Kalakeyas, certo? A Rajmata Sivagami escolhe o Bahubali para ser o próximo rei, justamente pela compaixão dele, né? Por ele ter focado em salvar o povo. E aí ela acaba preterindo Balaladeva. Sim, e isso, claro, já planta a semente da discórdia ali. O Balaladeva fica furioso, o roteiro até detalha ele querendo, matar a própria mãe. Já mostra o nível da inveja dele. Pesado. E a Sivagami, talvez sentindo essa tensão ou querendo preparar o Bahubali mesmo, manda ele numa viagem pelo reino, com o Katapa. A desculpa oficial era conhecer o povo, né? Isso, conhecer as necessidades do povo antes da coroação. Mas tinha também a intenção de encontrar uma noiva para ele, para o futuro rei. Ah, claro. E é nessa viagem que ele vai parar em Kuntala. E aí encontra Devacena. É tipo amor à primeira vista, pelo que o roteiro mostra. Sim, e para poder se aproximar dela sem revelar quem ele era, ele inventa essa identidade, né? O Sivudu, um cara meio Simplório, né? bobão, né? E o Katapa entra na farsa como se fosse o tio dele. É bem engraçado até. Essa dinâmica lá em Kuntala é ótima, porque a gente vê o Bahubali, mesmo disfarçado, conquistando a Devacena pelo caráter dele, sabe? Pela força, pela bondade, pelas habilidades que ele mostra, mesmo nessa simplicidade meio forçada, não é pela realeza. Mostra que a nobreza dele é de dentro, né? Exato. E a Devacena também já mostra a que veio desde o início. Ela é forte, inteligente, uma guerreira mesmo, nada de princesa passiva esperando resgate. E tem o primo dela, o Kumarvarma, que entra nessa dinâmica também, né? Meio cômico no começo. Sim, ele adiciona um toque de humor ali e também mostra a tensão do segredo que o Bahubali está carregando. Enquanto isso, lá em Mahismati, a coisa tá pegando fogo nos bastidores. O Balaladeva vê um retrato da Devasana e, pronto, fica obcecado por ela. E aí entra a malícia do pai dele, o Bijaladeva. Ele é o grande manipulador da história, né? Com certeza. Ele percebe a obsessão do filho e, talvez já suspeitando que o Bahubali também estava interessado na princesa, ele age. Isso. Eles vão lá e manipulam a Sivagami. O Balaladeva expressa o desejo dele pela Devasana e eles convencem a rainha. Como que eles fazem isso? Explorando alguma culpa que ela sentia por ter negado o trono para o Balaladeva? É por aí. Apresentam um desejo do Balaladeva como se fosse algo super genuíno, sabe? E a Sivagami, que não sabe nada do envolvimento do Bahubali com a Devasana e talvez querendo sim compensar o Balaladeva pela sucessão, ela acaba prometendo a princesa para ele. Ela vê como uma forma de equilibrar as coisas, talvez, sem sacar a armadilha. Exatamente. E a forma como essa promessa vira uma proposta de casamento é desastrosa. Nossa, sim. O roteiro descreve que Mahismati envia uma proposta para Kuntala que é pura arrogância. Foca nos presentes, na riqueza, mas nem fala direito quem é o noivo. É um erro crasso de diplomacia, né? Subestimaram totalmente a Devacena. Ela já tá apaixonada pelo Sivudo, né, o Bahubali disfarçado, e fica super ofendida com aquela soberba toda. A proposta era um insulto. E ela rejeita de um jeito bem
forte. Bem forte, de forma pública, humilhando o mensageiro, insultando a Sivagami e o pretendente desconhecido. Ela chega a mandar de volta a espada que veio na proposta, falando pro Balaladeva se casar com a espada. Quer dizer, Uau! Imagina a reação da Sivagami. fúria total. A afronta foi direta ao orgulho de Majmati e à palavra dela. E quem tá lá convenientemente por perto para cumprir a ordem de prender a Devacena? O próprio Bahubali. Aí a armadilha se fecha. A Sivagami, já influenciada pelo Balaladeva, que deve ter pintado a Devacena como uma arrogante insolente, Manda o Bahubali capturar a Devacena e trazer ela como prisioneira. É o cenário perfeito para forçar o Bahubali a escolher. Ou ele trai a Devacena, ou ele desafia a mãe e a rainha. e essa hora H chega. No meio de um ataque. O reino de Kuntala é atacado pelos Pindares bem na hora que o Katapa recebe a ordem para prender a Devacena. O Bahubali tem que fazer alguma coisa. Sim, e ele faz. Ele revela quem ele é de verdade para poder liderar a defesa. E é uma cena de batalha espetacular, né? Mostra toda a capacidade dele. Mas depois da batalha, a ordem de prisão ainda tá valendo. A Devacena deve ter se sentido traída, né? O cara que ela amava era, na verdade, um agente da rainha que a insultou. Com certeza. E o Bahubali fica ali no meio desse dilema impossível. Lealdade à mãe e ao reino, ou o amor e a promessa que ele fez para Devacena de proteger a honra dela? E qual a escolha dele? Ele faz a escolha que define tudo. Ele se recusa a tratar a Devacena como uma prisioneira. Ele cumpre a ordem de levá-la para Mahismati, sim, mas como noiva prometida dele, sob a proteção dele. Ele faz um voto ali, na hora. A honra dela acima de tudo. Isso é mais do que só romance, né? É quase uma declaração de princípios. Ele está colocando a palavra dele, a promessa, acima da ordem da rainha. Eu vejo assim também. É o dharma pessoal dele falando mais alto. O dever dele não é só seguir ordens, mas fazer o que é certo. E para ele o certo era proteger a honra da Devacena, como ele tinha prometido. Então a chegada deles em Mahismati deve ter sido um choque. Sivagami esperando uma prisioneira e... E recebe a futura nora, que desafiou a ordem dela. O confronto é imediato e tenso. Sivagami revela que tinha prometido a Devacena para o Balaladeva. E a Devacena não fica quieta, né? De jeito nenhum. Ela afirma o direito dela, como uma guerreira kshatriya, de escolher o próprio marido. E questiona a autoridade da Sivagami sobre a vida pessoal dela. É um choque de vontades ali. Sivagami se sente desafiada publicamente. E aí ela força a barra. Ou o trono, ou a Devacena. Uma escolha terrível. E o Bahubali, fiel à palavra dele, ao dharma dele, escolhe a Devacena. Abdica do trono, ali, na frente de todo mundo. Que momento. Isso solidifica a imagem dele, né? Alguém que valoriza a honra, o amor, mais que o poder. Totalmente. Aí a Sivagami, se sentindo traída, talvez manipulada, nomeia o Balaladeva como novo rei. Mas ela também dá um cargo pro Bahubali, né? Comandante supremo do exército. Por que será? Para tentar manter ele por perto? Ou ainda reconhecer o valor dele? Acho que é uma mistura. Ela tá magoada, confusa, se sente traída pelo Bahubali, mas não consegue descartar ele totalmente. Só que isso não adianta muito pro Balaladeva. É, porque na coroação, mesmo o Bahubali sendo só comandante, o povo aclama mais ele do que um novo rei. Isso deve ter aumentado ainda mais o ódio do Balaladeva. Com certeza. Acendeu ainda mais a inveja. E aí, com o Balaladeva no poder, com o pai dele do lado, o clima no palácio muda completamente. Bahubali e Devacena se casam, ela fica grávida, mas a tensão continua ali, né? A Devacena, com aquele jeito dela, forte, não se encaixa nas regras. Não mesmo. E o Balaladeva e o Bijaladeva são mestres em usar isso contra eles. Usam a franqueza da Devacena, o senso de justiça dela, para criar atritos com a Sivagami. Tem aquele incidente no templo, que é crucial, né? O novo chefe da guarda, o Setupatis. Isso. Um cara leal ao Balaladeva. Ele assedia umas mulheres lá, incluindo a Devacena. Publicamente. E a Devacena não pensa duas vezes. Corta os dedos dele. Na hora.
Aí levam ela pra corte e o Balaladeva tenta virar o jogo, dizendo que ela tá com o oficial, desrespeitou a coroa. Mas o Bahubali intervém. Sim, ele não só defende a Devacena, contando que o Setupati realmente fez o assédio, como ele mesmo aplica a justiça ali. Ele decapita o Setupati na frente de todo mundo. Chocante. Muito, mas ele justifica, dizendo que essa é a punição para quem desonra uma mulher sob a proteção do reino. É a justiça dele, implacável. E a Sivagami, como ela vê isso? Para a Sivagami, que já está com a cabeça feita pelas intrigas do Bahaladeva e do Bijaladeva, aquilo é a gota d'água. Ela vê como uma quebra da autoridade do rei. Para ela, só o rei podia mandar executar alguém na corte. Ela não vê justiça, vê um desafio ao poder do Bahaladeva e confirma suspeitas sobre a arrogância da Devacena e a insubordinação do Bahubali. Exatamente. E o resultado? Banimento. Bahubali e Devacena, grávida, são expulsos do palácio. E aí, vivendo entre o povo, a popularidade do Bahubali só aumenta, né? O que devia ser o maior medo do Bahaladeva. O pesadelo dele. O Bahubali vira um símbolo ainda maior de justiça, de liderança para o povo comum. O Bahaladeva percebe que enquanto o irmão viver, mesmo exilado, o trono dele não está seguro. É aí que o Bijaladeva entra com a solução final. Exato. Eliminar o Bahubali de vez, e eles precisam de um plano para convencer a Sivagami a ordenar isso. Um plano bem diabólico. Usando Kumarvarma, o primo da Devacena que agora era leal ao Bahubali. Isso. Eles enganam o Kumar, fazem ele acreditar que o Balaladeva quer matar o Bahubali, dão uma arma para ele, mandam ele para o palácio, tudo armado, para parecer que o Kumar tá indo matar o Balaladeva a mando do Bahubali. E aí eles interceptam o Kumar, descobrem a trama. E apresentam essa prova forjada para Sivagami. É o golpe de misericórdia na confiança dela. Ela fica convencida. Convencida que o Bahubali não só desafiou, mas agora está traindo o reino, planejando matar o irmão. E aí ela toma a decisão mais terrível. Ela ordena ao Katapa que mate o Bahubali. E aqui a gente chega no centro da tragédia, naquela pergunta que não quer calar. Por quê? Por que o Katapa faz isso? Ele amava o Bahubali e amava como um filho. Mas o Katapa está preso por um juramento ancestral da família dele. Lealdade absoluta ao trono de Mahishmati, não à pessoa que senta no trono, entende? Ao trono. A ordem veio do rei Balaladeva, mas foi sancionada pela Rajmata Sivagami, a que ele também devia lealdade e respeito. Exatamente. Para ele é uma ordem do soberano, confirmada pela matriarca. Ele tenta argumentar com a Sivagami, ele implora, o roteiro mostra a agonia dele, mas ela tá cega pela ideia da traição. Então, para ele desobedecer, seria quebrar um juramento sagrado, que definia a honra da família dele por gerações. Isso. É uma escolha impossível entre trair o dever sagrado ou trair o afeto, a consciência. E ele escolhe cumprir o dever. É o dharma específico dele, da casta, da família, falando mais alto que o sentimento pessoal. Uma tragédia. E a execução é muito triste. Ele chama o Bahubali, que confia nele cegamente, E o apunhala pelas costas. O Balaladeva ainda chega para se gabar, para esfregar a conspiração na cara do Bahubali morrendo. e as últimas palavras do Bahubali, pedindo para o Katapa cuidar da mãe da Sivagami, mesmo depois de tudo. Incrível, né? E quando o Katapa, arrasado, conta isso para Sivagami e conta a verdade sobre a conspiração que ele ouviu do Balaladeva, aí a ficha dela cai. Ela entende o tamanho do erro dela. E ela reage na hora. Num último ato de desafio e redenção, ela declara o neto, o filho recém-nascido do Bahubali, o Mahendra Bahubali, como o novo rei. Sim. Tenta consertar tudo no último segundo, desafiando o Balaladeva na cara dura, mas aí o Balaladeva ordena a morte dela e do bebê. O Katapa ajuda na fuga e a Sivagami faz aquele sacrifício final para salvar o Mahendra. A cena que abre o primeiro filme, né? Exatamente. A Devacena é presa por 25 anos. Uma vingança cruel do Balaladeva. E o Katapa fica lá, servindo o rei que ele odeia, carregando essa culpa imensa e esperando uma chance de reparar o que fez.
E essa chance chega com uma Mahendra Bahubali, o filho. O resto da história, que liga os dois filmes, é a jornada dele descobrindo quem ele é, se unindo ao Katapa, aos aliados de Kuntala, libertando a mãe. E finalmente enfrentando o Balaladeva. A batalha final é quase um espelho da guerra contra os Kalakeyas, mas com o Mahendra usando táticas parecidas com as do pai. A força do povo para vencer o poderio militar do Balaladeva. Ele cumpre a vingança e restaura a justiça. A Devasena finalmente faz o ritual de fogo dela, na pira do Balaladeva. E o Mahendra assume o trono. Ufa! Olha, analisando esse roteiro de Bahubali 2, a gente vê uma história muito rica, né? Cheia de temas universais. O conflito principal não é só Bahubali versus Balaladeva, é mais profundo. É tipo Dharma contra poder, justiça contra ambição. Isso. O Dharma, a justiça, o dever ético, a compaixão que o Bahubali representa, contra o poder bruto, a inveja, a manipulação do Balaladeva. E as figuras da Sivagami e do Katapa são muito trágicas, né? Mostram como pessoas que a gente considera fortes, com boas intenções até, podem acabar fazendo coisas terríveis. Sim, por orgulho ferido, por desinformação, por se prenderem demais a códigos de honra ou dever, talvez interpretados de forma muito rígida. A jornada deles é um alerta, né? Sobre as consequências das decisões que a gente toma sob pressão ou enganado. E a Devasena também é fundamental. A força dela, a recusa em aceitar a injustiça, causa conflito sim, mas no fim é essencial para a verdade vir à tona. Com certeza. E a história fecha um ciclo, né? O filho vinga o pai, mas mais do que isso, ele encarna os mesmos ideais de liderança justa. Então, o que essa saga toda diz sobre o que é ser um líder de verdade? Olha, acho que a grande reflexão que fica é sobre o que é a verdadeira grandeza. O Balaladeva tinha o poder, o controle, o exército, mas ele governava pelo medo, pela intriga. O Bahubali, mesmo quando perdeu tudo, manteve a lealdade do povo, de gente como Katapa. Por quê? Pela integridade dele, pela compaixão, por ele estar disposto a abrir mão do poder pela justiça. Exatamente. O legado que dura, a história parece dizer, vem do caráter, não só da coroa. No fim das contas, a força moral se mostrou mais forte que a força bruta. Uma boa ideia para a gente pensar, né?